eu também estou bem. Que bom, vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Falamos com Deus através do louvor, e esse é o momento que Deus fala conosco. Então, abra o teu coração, abra a tua mente, abra para aquilo que Deus tem para a sua vida essa noite, amém? Tenho certeza que todos nós vamos sair daqui abençoados com aquilo que Deus tem para nós. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículo 13 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, mesmo assentado, mas com reverência ao Senhor da palavra, acompanhe comigo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para jogar fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? O tema dessa noite é sal da terra, luz do mundo. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra é bendita, Tua palavra é maravilhosa, e a Tua palavra produz em nós, ó Pai, frutos para a Tua própria glória. E eu peço, Deus, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor impacte os nossos corações com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Só o Senhor sabe a maneira que cada um deve e vai ouvir essa palavra. Que o Senhor potencialize essa palavra através do Teu Espírito Santo, de uma forma que essa palavra seja bem recebida e nós venhamos dar frutos através dela, Senhor. Eu quero pedir, Deus, que nesse momento o Teu Espírito Santo me conduza no meu raciocínio, naquilo que eu tenho que falar, para que o Senhor, ó Pai, seja glorificado, Deus. E também peço, em nome de Jesus, que toda ação do inimigo em roubar essa palavra, em nos tirar a atenção ou trazer qualquer dificuldade de entendimento, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Amém? Queridos, estamos entrando na última semana da nossa campanha de 40 dias de oração e jejum. Vamos encerrar ela domingo que vem. E eu particularmente entro nessa semana ainda mais motivado e desejoso de experimentar mais de Deus em minha vida. E o meu desejo para a sua vida é que você esteja tanto quanto eu motivado também para receber mais de Deus, para experimentar mais de Deus. Relembrando rapidamente o que vimos até aqui nessa série de sermões, ouvimos na primeira semana que o cristão verdadeiro é nascido de novo, e por ser nascido de novo, ele ouve a voz do seu pastor e obedece. Na segunda semana nós vimos que se quisermos ter um compromisso sério com Deus, nós precisamos morrer para o pecado e viver para Deus. Precisamos ter uma postura diferente em frente aos vícios, em frente aos pecados que muitas vezes nos assediam. Na terceira semana fomos desafiados a crescer espiritualmente, porque o padrão do viver cristão é um padrão elevado. E por isso que temos que adquirir maturidade espiritual para que nós venhamos crescer. E Deus espera isso de cada um de nós, que nós venhamos adquirir essa maturidade espiritual. Na quarta semana aprendemos que o verdadeiro cristão ama Deus e ama também o seu próximo. E tem o amor como a base dos seus relacionamentos. E esse amor é um amor incondicional. Amamos a Deus verticalmente, mas amamos também o nosso próximo horizontalmente. Esse amor é um amor incondicional. Domingo passado aprendemos que o viver cristão deveria ser vivido na dimensão da suficiência de Deus. Porque é Ele que nos capacita a viver de forma digna, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos
dá condições de vivermos de uma forma digna que agrade a Ele mesmo. E como Ele faz isso, pastor? Ele nos dá uma mente de Cristo. Ele coloca em nós o seu Espírito. Ele nos deu as ferramentas para sermos cristãos genuínos, verdadeiros. E hoje o Senhor Jesus apresenta aqui duas figuras que ilustram a influência do cristão no meio do mundo: o sal da terra e a luz do mundo. O sal e a luz são dois elementos essenciais para a vida natural. E assim como eles fazem diferença no mundo material, nós devemos também fazer diferença no meio do mundo. Eu e você temos um chamado, e esse chamado é para que nós salguemos a vida de alguém, é para que nós venhamos trazer a luz às pessoas que estão em trevas através da vida de Cristo, daquilo que Cristo tem feito em nós. Eu e você somos chamados a trazer a luz àqueles que estão em trevas. Pastor, traduz isso aí para mim, porque eu não estou entendendo. Queridos, eu e você temos uma missão que foi dada por Deus, de influenciar pessoas, para que elas vivam bem, para que elas tenham paz, para que elas possam sair da tribulação e ter paz em suas vidas. Nós somos chamados a influenciar as pessoas para que elas tenham esperança em meio à desesperança. Nós somos chamados. E a palavra então diz que o cristão é sal da terra. Mateus 5,3, a qual nós lemos, diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. Logo após as bem-aventuranças de Jesus, ele afirma que somos o sal da terra, mostrando que o cristão deve ser um agente transformador da sociedade. O cristão deve amar, deve orar, deve servir aqueles que, até mesmo aqueles que o perseguem, aqueles que ainda não conhecem Jesus. Um comentarista muito antigo do meio teológico, Chaplin, não está vivo mais, ele entendia que Jesus falava sobre esse ser sal da terra. Jesus está falando sobre o caráter cristão. A ideia geral para Chaplin é que o crente santificado deveria possuir a realidade daquilo que estava vivendo. Ou seja, você deve viver aquilo que você prega. Exatamente isso. Ele está falando sobre a integridade. O cristão tem que viver como cristão. Senão ele perde o seu real valor, ele perde a sua essência como cristão. E ainda Chaplin ele enfatiza que provavelmente a ideia básica é que se o cristianismo não funcionar como deve funcionar, o mundo não poderá ver a glória de Deus através de nós, porque nós somos o instrumento pela qual Deus se revela à humanidade. Então, a influência, nós somos chamados a influenciar as pessoas. E o interessante é que quando ele fala que Jesus nos chama como sal, o sal tem algumas funções. Eu quero trabalhar apenas duas funções do sal. O sal, primeiramente, ele conserva, né? Se você for nessas regiões mais carentes, você vai ver essas pessoas que não tem luz, não tem energia. Muitas pessoas, para guardarem a carne, o peixe, o que eles fazem? Eles colocam sal, né? O sal ele conserva, né? O sal sempre foi utilizado como conserva de alimentos. Vivemos num mundo cheio de corrupção, vivemos num mundo onde esse mundo está num processo de deterioração social. A moral do mundo está se deteriorando cada dia mais. A justiça humana a justiça humana muitas vezes está num estado já de putrefação. E a espiritualidade humana está em decomposição, meus irmãos, causada pela confusão, muitas vezes, do sistema religioso. E a igreja de Cristo, que somos nós, eu e você, está colocada neste mundo para que interromper, ou pelo menos para retardar esse processo de deterioração. O cristão que vive os princípios da palavra de Deus, ele é sal. E que através desse sal, do seu contato ao mundo, ele ajuda a transformar, ele ajuda a conservar a dignidade do ser humano. Se não fosse por nós cristãos viver os valores da família, a família já não existiria mais. Aliás, você sabe que já está correndo aí, em meio a muitos movimentos da sociedade, onde eles querem destituir a família, onde o pai não pode ser mais chamado, família não pode ser mais chamado pai e mãe. Tem que ser pai, mãe.
Eles querem tirar esse nome família. Mas graças a Deus que Deus colocou pessoas como nós, pessoas que estão batendo de frente. Somos nós que conseguimos conservar o mundo ainda. Por isso que Jesus nos chama de sal, porque nós conservamos, quando vivemos verdadeiramente o Evangelho. E o outro sentido do sal é que o sal dá sabor, né? É uma função que nós conhecemos muito bem, o valor do sal. Uma pessoa que enfrenta uma dieta severa, elimina sal da sua dieta, ela sente quanto é importante o sabor do sal, o que o sal dá sabor ao alimento, né? O cristão verdadeiro é um instrumento de Deus para trazer alegria, para trazer a paz a esse mundo cheio de desilusões, para trazer alegria a esse mundo cheio de tristezas e preocupações. O livro de Atos, lá em capítulo 2, versículo 47, quando a igreja surgiu, diz que aqueles irmãos caíram na simpatia do povo, e a igreja ia crescendo. Aqueles irmãos se fizeram diferente numa época onde as pessoas estavam também totalmente desvencilhadas de uma moral, de uma justiça. O sal, meus irmãos, para fazer a diferença, ele tem que estar em contato com o elemento. A igreja, que sou eu e você, precisamos estar em contato com pessoas que não conhecem. Só assim, através das nossas vidas, as pessoas podem ser transformadas, ajudadas. Como um dia eu fui ajudado. Um dia alguém olhou para mim e falou: nossa, esse menino tem que dar um jeito nesse menino. E alguém chegou e falou do amor de Jesus, e aquilo me impactou. E hoje eu estou aqui. Fui mudado porque alguém foi sal na minha vida. E a salinidade do cristão é o seu caráter, é viver uma vida bem-aventurada, que se manifesta não apenas em palavras, mas em ações, e transforma o meio. Queridos irmãos, a terra precisa dessa influência conservadora. A terra, a sociedade precisa de você, precisa que você faça a diferença, pois o mundo só não é pior, queridos irmãos, do que já é, em todos os aspectos, graças à presença sua, minha, graças à presença conservadora da igreja, que existe na vida daquelas pessoas, para ajudar as pessoas a sair do seu mundo de desesperança. O cristão ele deve ser sal, deve ser agradável a todas as pessoas, do lugar, em todos os momentos onde ele exista, onde ele está. A dureza da vida, a frieza do mundo, a indiferença das pessoas, a falta de sabor produzida pela violência, pela deterioração dos valores morais, só podem ser compensadas pela presença de um cristianismo autêntico. E quando eu digo um cristianismo, meus irmãos, não estou falando de igreja. Estou falando de um cristianismo, de um viver cristão, meu e teu, pessoas que se colocam diante de Deus e resolvem realmente viver um evangelho genuíno. Um ambiente oxigenado com a presença do cristianismo tem que ser mais gostoso, tem que ser diferente, tem que ser agradável, tem que ser mais saboroso. O grande exemplo disso foi a própria vida de Cristo. Pois aonde ele passava havia transformação, aonde ele passou, sempre Jesus viveu de uma forma conservadora, transformadora, ajudando as pessoas, abençoando, transformando a existência humana, transformando o cenário da morte em cenário de vida, transformando a situação das pessoas. Jesus, aonde ele passou, ele fez isso. E que o cristianismo continue sendo o sal da terra, assim como ele deixou o exemplo para cada um de nós. O que é o sal? O sal somos nós. O nosso testemunho de vida, a nossa postura diante dessa sociedade decaída, a nossa presença provoca sede nas pessoas, provoca desejo das pessoas de beberem da fonte da água da vida, que é Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 diz: tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vocês, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja que o nosso testemunho, meus irmãos, levará os gentios, os não cristãos, a glorificarem a Deus. De uma forma inversa, o nosso mau testemunho impede que as outras pessoas possam olhar para Deus. O nosso mau testemunho impede para que pessoas que estão numa vida miserável possam um dia olhar para Deus como um dia nós olhamos. E a palavra do Senhor diz: é por vossa causa que o meu nome é blasfemado entre os gentios todos os dias.
E está em nossas mãos, queridos irmãos, o dever de gerar sede de conhecimento de Deus, sede da palavra. Portanto, é necessário que eu e você estejamos preparados, afiados com a espada de dois gumes, que é a palavra do Senhor, apto a ensinar, a corrigir, apto a exortar, instruindo, obedecendo. O Senhor Jesus, quando passou por aqui, ele diz: olha, ide, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vivendo os princípios da palavra de Deus, naturalmente estaremos influenciando ao nosso redor. Seremos sal, salgaremos vidas. Mas o Senhor Jesus, ele nos traz um outro elemento. Ele diz que nós não somos apenas o sal, que nós também somos a luz do mundo. O mundo, além de estar no estado de deterioração, ele está também em trevas. E quão terrível é a situação de alguém, queridos irmãos, que está em trevas. Ela não vê nada. Ela não sabe para onde vai. E o mundo está assim, e precisa dessa luz. E Jesus disse que Ele mesmo era essa luz, e que Ele nos dá a luz, porque Ele está em nós. Pois Deus disse, olha, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós somos a luz, nós somos o farol. Cada cristão é um instrumento de Deus para trazer luz, a luz de Cristo no meio do mundo de trevas. Isso significa, queridos irmãos, que o crente precisa viver a vida de uma forma cristã clara. Não pode se tornar um agente secreto de Deus, escondido do reino de Deus, visto que o verdadeiro discípulo de Cristo jamais pode se esconder de sua responsabilidade, que é brilhar. Nós precisamos brilhar. A luz serve de guia para as pessoas. E sendo assim, meus irmãos, o verdadeiro cristão deve ser como luzeiro. As pessoas devem olhar para a minha vida, olhar para você e dizer assim: puxa, eu preciso andar como ele anda. Puxa, eu preciso fazer as coisas da forma que ele faz, porque está certo. Todos sabem quão difícil é andar no escuro. Porém, quando as luzes estão acesas, fica tudo mais fácil. Assim deve ser a vida do cristão. Ele deve refletir a boa luz de Cristo, ele dissipando em sua volta tudo aquilo que não está legal, mostrando para as pessoas a sua clareza, permitindo que as pessoas andem com tranquilidade, sem possibilidade de elas se ferirem. Nós precisamos ser o guia das pessoas. E nós somos chamados para isso. Eu e você, quando você entregou seu coração para Deus, você foi chamado para isso, para ser luz. O texto diz que essa luz tem que ser vista por todos os homens. Não há lugar para o cristão se esconder. A luz, para ser efetiva, ela tem que estar num ponto alto, ser colocada em lugar apropriado. Da mesma forma, meus irmãos, que uma lâmpada não pode brilhar sem energia, nós não podemos brilhar sem Cristo, porque nós não temos luz própria. A nossa luz é a luz de Cristo Jesus em nossas vidas. E é por isso que você tem que desenvolver uma vida de oração, de intimidade com Deus, uma vida que reflita a Deus. O interessante, nós vemos hoje pessoas batendo no peito, dizendo que são cristãos, mas a sua vida é uma vida apagada, uma vida que não demonstra uma luz, mas um breu, uma escuridão, que ela mesma está se perdendo. Precisamos nos posicionar. E o cristianismo é algo que deve ser visto. Não existe discipulado secreto. O sigilo destrói o discipulado. O discipulado destrói o sigilo. O verdadeiro cristianismo é visível a todos. Não é visível apenas na igreja. Um cristão cuja influência termina na porta da igreja, onde termina a comunidade religiosa, não é de grande utilidade. A visibilidade do cristianismo deve ser evidente em todas as atividades da vida cotidiana. É visível na maneira que você vai comprar um pão na padaria, você tem que ser visível na maneira que você vai pedir a sua refeição no restaurante, é visível onde você vai tratar com as pessoas no seu trabalho, na maneira que você se relaciona com seus colegas de faculdade e do trabalho, na forma como você usa a sua língua, como você participa dos jogos, como você dirige o seu carro, enfim, em tudo que eu e você fizermos ou deixamos de fazer, tem que ser
para a glória de Deus. As nossas obras refletem a luz. A luz de Cristo é manifestada nos seus seguidores. E através de suas boas obras, o cristão que vive a bem-aventuranças e os demais princípios de Cristo, Cristo ensinou que naturalmente estará se realizando as suas boas obras. Queridos irmãos, as boas obras do cristão não são somente boas, mas elas são formosas, elas são atrativas. Há um encanto na bondade do cristão, há um encanto onde o cristão ele se compadece das pessoas. Infelizmente, hoje nós temos visto pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem uma vida apenas aparente, que não amam, que não fazem boa obra, que não se preocupam com o próximo, que não estendem a sua mão àquele que está caído. Em uma conferência em que estava presente o evangelista D.L. Moody, um grande homem de Deus, havia alguns jovens que tratavam a sua fé de maneira muito séria. E numa noite tiveram uma vigília de oração. E quando chegaram de manhã e encontraram esse conferencista, o pastor D.L. Moody, eles lhe perguntou o seguinte: o que vocês estavam fazendo? E eles responderam: Senhor Moody, veja como brilha o nosso rosto. E Moody contestou: Moisés não sabia que o seu rosto brilhava. A bondade que nos é consciente, que chama a atenção de si mesma, não é uma bondade cristã. Nós não fazemos para a nossa glória, mas devemos fazer por amor e a glória de Deus. Um historiador antigo escreveu acerca de Henrique V, depois da batalha em sua terra, Agincourt. Ele tão pouco permitiu que se fizessem canções, nem que se cantassem acerca da sua glória e sua vitória, porque queria que todo louvor e glória e ações de graça fossem dados a Deus. Um cristão nunca pensa no que ele faz, mas ele faz por impulsivamente, porque ele ama a Deus, porque ele quer agradar a Deus. Imagine uma pessoa, queridos irmãos, pobre de espírito, dependente, sensível às necessidades dos outros, promovendo e fazendo agindo conforme a justiça de Deus, trazendo paz aos homens. E esse tipo de pessoa está brilhando no meio das trevas, produzindo glória para Deus. Para encerrar, o 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo isso para a glória de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15: Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, e que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós somos esses luzeiros, vivendo nos princípios da palavra de Deus, manifestando o caráter de Deus. Deus será glorificado. Por isso eu e você somos chamados a ser o sal da terra e a luz do mundo. Que Deus nos abençoe. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero colocar nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Uma palavra que nos chama à responsabilidade, Senhor, de fazermos, ó Pai, aquilo para qual nós fomos criados, para trazer sabor à vida das pessoas, para conservar, Senhor Deus, o bem, sermos luz em meio às trevas. Por favor, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, a cada um desses irmãos que ouviram essa palavra, que o Senhor traga em nossos corações o desejo de sermos luz, de vivermos o Evangelho verdadeiro e genuíno, ao ponto das pessoas olharem para nós e verem o Senhor refletido em nós, ó Pai. Que nós não venhamos nos dobrar a miticismos, não venhamos nos dobrar, Senhor Deus, a muitas coisas que a igreja tem praticado, coisas que não agradam o Teu nome, mas que venhamos apenas nos dobrar à Tua vontade, Senhor, e ser o bom perfume do Teu Filho, Cristo Jesus, aqui nessa terra. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.